Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro. Hoje vou falar um bocado sobre aquilo que é o salário em Portugal. Eu sei que de vez em quando aparecem algumas publicações nas redes sociais a falar do salário. Neste momento foi exatamente a mesma coisa. Eu vi uma publicação e decidi fazer um bocado aqui, dar algum contexto, também explicar alguma das análises que eu fiz há alguns anos atrás, quando decidi sair de Portugal. Este vídeo não é com o intuito de incentivar as pessoas a sair de Portugal, mas se calhar tentar gerir as expectativas daquilo que é um profissional, independentemente da carreira, e para que as pessoas também possam olhar para aquilo que pode ser o seu futuro e pensar se é isso que querem, se pretendem algo mais, e ao mesmo tempo, como este canal fala, eu quero ajudar as pessoas a serem melhores profissionais, a gerir melhor as suas finanças e ao mesmo tempo investir. E então acho que olhar aqui para o salário é uma componente muito importante e depois tentar aumentar o resto do património para compensar. Ou se calhar algumas pessoas vão pensar, se calhar a melhor coisa é mesmo sair de Portugal, assim como eu o decidi fazer. Portanto, vamos lá para o vídeo. Este foi o artigo que eu vi no LinkedIn mais recentemente e algumas pessoas republicaram. Aqui é um post da Fundação Francisco Manuel dos Santos e eles falam que aqui em média quem estuda tem mais probabilidade de encontrar emprego, assim como a Fundação José Neves já tinha reportado, eu creio que foi há um ano ou dois, também conseguem ter condições de trabalho mais estáveis. Portanto, vai muito no sentido do que eu acredito na vida, é que quanto mais uma pessoa estuda, independentemente se é universidade, se é tirar certificações, se é crescimento pessoal, as pessoas vão se dar melhor na vida e isso vai se notar no salário. Nesta infografia fala aqui o salário líquido mensal de jovens até aos 34 anos. Portanto, vemos aqui que 9% dos jovens recebem cerca de 413 euros. E se formos a ver aqui para o outro lado, a outra parte do espectro, podemos ver que mais de 1.642 ou acima é simplesmente 5% no total, portanto 3% depois variável acima 2%. Nós conseguimos perceber que há muito pouca gente, muitos poucos jovens que efetivamente estão a receber mais do que 1.600 euros de salário líquido. E obviamente há muita gente que fica revoltada com aquilo que são estes dados. Eu depois fui entrei um bocado mais em detalhe, fui para o estudo. Aqui podemos ver que 19 anos é a idade média com que começam a trabalhar. Depois vemos também o regime de trabalho, portanto 14% por conta própria e de 86% por conta da outrem. E depois dá aqui um bocado mais contexto no salário líquido mensal, onde é que as pessoas se enquadram. E se formos a ver aqui, o maior número, portanto, de percentual, 30%, está cerca de 601 a 767, e depois a maior fatia é mais ou menos até aos 1.000 e picos euros. O que, de certa forma, eu tinha feito esta análise quando comecei a trabalhar, mais ou menos há 10 anos, eu acho que até já tinha falado aqui, que na altura o meu objetivo foi tentar perceber, ao colocar num calculador ou um simulador salário líquido, quanto é que 5.000 euros brutos mensais me dariam ao final do mês. E percebi que isso baixava facilmente para os 3.000 líquidos, e na altura eu fiquei um bocado chocado, eu não conseguia perceber como é que isso era possível. Uma pessoa, e 5.000 euros não é propriamente um salário baixo, portanto era aquilo que eram as minhas expectativas na altura que comecei a trabalhar, e facilmente percebi que 3.000 euros limpos, que é mais do que qualquer este valor aqui. No entanto, a minha expectativa estava completamente defraudada, não estava a perceber muito bem. Ou seja, isto é uma questão de gestão de expectativas e as pessoas em Portugal têm que perceber isso, e eu vou tentar também aqui mostrar mais à frente, porque é importante as pessoas terem este conhecimento, perceberem que, e não vou entrar aqui em política, mas sem dúvida que a direção do país não está no caminho correto, e as pessoas estão a notar isso muito, porque os jovens saem, ou pessoas jovens, portanto até aos 30 e picos anos, saem do país. Há muita imigração que agora está a entrar em Portugal, mas esse talento não deixa de estar a sair de Portugal. E muitas vezes, e assim como é a minha situação,
quando voltar para Portugal, se calhar é a minha expectativa tentar arranjar um trabalho remoto, estar a trabalhar para fora do que propriamente estar a trabalhar para uma empresa portuguesa. Depois, também outra coisa aqui é o tipo de contrato, portanto, jovens que trabalham por conta de outrem podem ver que 50% estão em efetivo e o resto está em condições um bocado precárias, ou em termos certo ou em termos incerto ou até outros. Ou seja, as pessoas realmente não estão numa situação confortável mesmo a ganhar e ao mesmo tempo a ganhar um bocado mal. Ou seja, isto não é um bom retrato daquilo que é a sociedade portuguesa, pelo menos dos jovens, mas se eu olhar ou se vos mostrar aqui muitos outros dados, vocês vão perceber que isto não é só com os jovens, é praticamente na população inteira. Um dos sítios que eu gosto de olhar para, e às vezes utilizo nos meus vídeos, é para a Pordata, não é? Aqui as estatísticas mais fiáveis, diria, em termos de tudo o que é parte estatística em Portugal. E tenho aqui uma secção simplesmente só para salários, para pessoas mais curiosas, que queiram saber em termos de disparidade de salário, por sexo, remunerações e o tipo de qualificações das pessoas, qual é o setor, depois dentro do setor que tipo de níveis de experiência é que podem contar. Portanto, tenho aqui uma secção bastante grande e com informação que vos pode ser útil. Eu entrei aqui na parte de o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, total e por sexo, e podem ver que em 2020, não tem os dados mais atualizados, era cerca de 1.250 euros. Isto não é salário líquido, isto é salário bruto e inclui aqui horas extras, subsídio, prémios, etc. E podem ver que isto, como salário médio nacional, isto é uma coisa ridícula. Se eu olhar aqui entre os dois sexos, também consigo facilmente perceber que há aqui uma diferença entre 200 euros, em que os homens recebem mais 200 euros que as mulheres, o que também não deixa de ser ridículo. Se eu entrar aqui um bocado mais em detalhe naquilo que é o salário mensal de um trabalhador por conta de outrem, aqui por total e um bocado entrar no detalhe de nível e de qualificação, outra vez os mesmos parâmetros, os mesmos 1.250 euros, podemos ver aqui que o total 1.250 euros, quadros superiores 2.465 euros, o que, se olharmos para aquilo que só é um quadro superior, eu não vi aqui o detalhe, mas se calhar são 15 mais anos, quadros médios, se calhar entre aqui os 7, 8 até aos 15, 1.783 euros, e depois podemos ver aqui até profissionais semi-qualificados ou não qualificados, que é basicamente o salário mínimo, o que, volto a dizer, uma miséria. Uma das coisas que eu incentivo toda a gente a fazer é que olhem para aquilo que é a vossa profissão. E isto, acho que desde sempre eu tive a sensibilidade de fazer isto. Há várias empresas de recrutamento a nível nacional. Eu vou falar aqui da ADEC, vou falar da Robert Walters, da Hayes, na Michael Page. Portanto, há aqui uma série de recrutadoras a nível nacional que normalmente, ou todos os anos, eles lançam um guia salarial. E esse guia salarial é um bocado dividido em setores, ou por tipo de atividade, e podem ver, de certa forma, que tipo de funções é que dentro dessa área as pessoas exercem, e salários de iniciante, médio ou até uma pessoa muito qualificada. E eu diria que vocês definitivamente devem ir procurar isto, muito para fazer o exercício, ou seja, eu tenho 2 anos de experiência, quanto é que eu posso estar a ganhar daqui a 10 anos, quanto é que eu posso estar a ganhar daqui a 20 anos. E se por acaso eu me tornar uma pessoa bem sucedida a trabalhar para outros, e for um CFO, um CIO, um CEO, quanto é que também posso vir a ganhar. Vou dar aqui um exemplo, portanto, deixa-me vir aqui para baixo, aqui na parte financeira ou banca ou recursos humanos, eles depois dão aqui um bocado de contexto, o que é a área, o que é expectável para o futuro, principais competências e também as funções. E podemos ver aqui que há várias funções, começa aqui dentro dos 28 ou se calhar aqui mais baixo, 21 mil euros para um HR Business Partner e depois o máximo de 29 mil. Portanto, eu como quero aqui olhar sempre para cima, lá está, porque uma pessoa não deve só olhar para o próximo nível, deve sempre olhar para qual é que é o topo de carreira. Posso expectar aqui, se for de CFO, isto muito poucas pessoas vão chegar lá, portanto diria, ok, um diretor de algo ou um responsável de contabilidade, 75 mil euros ou 50 mil euros. Dentro do que é os valores para Portugal, isto agora é que as pessoas devem olhar para aquilo que acabaram de ver e pensar,
será que isto faz sentido? Está dentro daquilo que eu posso esperar nos próximos anos, próximos 10, 15 anos? É algo que eu estou confortável? Faz sentido continuar nesta área? Faz sentido continuar em Portugal? Portanto, acho que é um bocado esse tipo de contexto que este tipo de reportes nos dão. Depois, ao mesmo tempo, tanto como eu tinha falado aqui na Robert Walters, eu coloquei aqui uns dados a nível de experiência de uma determinada área. Normalmente, eu sou da IT, portanto procurei aqui da IT e pude ver, ok, para uma posição de chefia com 5 ou 10 anos, uma pessoa pode esperar entre os 65 ou 80, ou aqui 55 e 90. E então vocês podem aceder a estes sites, tentar colocar as vossas profissões, nível de experiência, e conseguem ter um bocado mais em detalhe quanto é que podem receber. A mesma coisa podem fazer para a Hays. Eles também têm um comparador salarial, fazem a mesma questão, qual é a especialidade, o setor, a função, etc, etc, e preenchendo esses dados depois conseguem ver um benchmark daquilo que é o mercado. Depois, por último aqui, só queria falar daquilo que era a Michael Page. Eles também têm um reporte compreensivo. Neste momento só selecionei aqui para tecnologias de informação, e eles normalmente fazem a diferenciação entre Lisboa e o Porto, e podem ver aqui as funções todas que uma pessoa pode exercer dentro desta área. E como é óbvio, vamos aqui para a camada de gestão. Podemos ver aqui com um CIO, um CTO, Chief Technology Officer. Os valores está aqui entre os no Porto. É engraçado, o Porto até está maior que Lisboa, não sei se é muito normal, mas podemos ver aqui, por exemplo, um CIO está entre os 80 e os 120. Como é óbvio, vamos puxar aqui em Lisboa para 120 mil euros, que é o meu objetivo, e agora eu vou utilizar aquilo que é o calculador. Ok, eu recebo 120 mil euros brutos, quanto é que isso me dá em um salário líquido? Porque é isso que eu depois recebo ao final do mês. Eu vou dividir isto pelo normal, que são os 14 meses, isto dá mais ou menos 8.571 euros. Eu vou utilizar aqui o Doutor Finanças, vou colocar aqui um vencimento base de 8.571 euros, depois eu vou deixar isto como está, uma taxa de segurança social de 11%, subsídio de refeição a 7,63€, etc, etc. E podemos ver, desse valor eu vou levar para casa aqui 4.491 euros. Ou seja, não é metade, mas pronto, se calhar é aqui 60% daquilo que eu podia estar a levar para casa. Há uma explicação porque é que isto acontece, também se calhar vou mostrar aqui de seguida, mas podemos ver aqui que o custo total para a empresa está nos 10.789 euros. Ou seja, eu para receber 8.500 brutos, a empresa tem que pagar mais 2.000 e tal euros em cima e eu só vou receber 4.500 euros. Ou seja, isto definitivamente não é fantástico. Muito poucas pessoas têm este tipo de salário em Portugal e mesmo assim conseguimos ver, isto não é aquilo que se calhar eu estava a pensar quando comecei a carreira. Mas pronto, dou aqui um bocado de benefício da dúvida, só queria dar aqui um bocado de contexto às pessoas, principalmente àquelas que devem estar a começar. Acho que é muito importante terem a noção do que é que podem atingir ou não, e portanto é que eu tento sempre utilizar este tipo de reportes. E agora é a altura de ter aqui um bocado mais contexto, como eu tinha falado há bocado também da Fundação José Neves. Eles tinham feito alguns estudos sobre em que basicamente incentivam as pessoas a estudar para depois os rendimentos aumentarem. Eles também tinham lançado um estudo sobre o nível de escolaridade, se tivessem a universidade, ganhavam bem mais do que apenas o 12º ano, o que todas as estatísticas mostram que é verdade. Portanto, para pessoas que estão agora no 12º ano e que se calhar têm que começar a trabalhar, o ideal, eu sei que para muitas pessoas isto não é possível, é na mesma tirar um curso universitário, porque é um investimento de 3, 4, 5 mil euros que depois vai ser pago rapidamente. Portanto, nós vimos aqui o salário, a evolução do salário médio no país, isto é salário líquido, daquilo que foi 2010 até 2020, conseguimos ver que Portugal estava nos 12.379 euros e neste momento está nos 14.691. Ou seja, há um aumento em termos líquidos, mas definitivamente, e isto aqui é para indivíduos de 18 e 64 anos,
em paridade ao poder de compra, deve ser, não sei se é ajustado à inflação, é isso que se calhar quer dizer, mas podemos ver aqui isto em muitas infografias hoje em dia, podemos ver que qualquer país de leste, que ainda são em alguns casos países considerados pobres, podemos ver que eles em certos casos dobraram o poder de compra deles e o salário líquido que eles ganham. E isto não deixa de dar um sentimento de, sem dúvida que em Portugal as políticas não estão a ser corretas, alguma coisa está a funcionar mal. Nós temos imensas empresas a entrarem em Portugal e a oferecer trabalho às pessoas e mesmo assim o nosso salário líquido médio não aumenta, o que não faz sentido nenhum. E como é óbvio, vou dar aqui um bocado mais de contexto, portanto, isto também é algo que saiu nas notícias, não foi esta infografia especificamente, acho que saiu, foi um comentário de um político qualquer e de repente aquilo tornou-se uma bola de neve e as pessoas ficaram muito incomodadas. Mas, neste momento, um aumento de 20% do salário de 1.000 euros, o empregador paga 248, mas o trabalhador recebe apenas 127 euros. Portanto, o Estado fica com metade daquilo que é o aumento. Se nós olharmos para aqui, o trabalhador está à espera de receber 200 euros, os custos do empregador são 248, depois vemos aqui o que é que vai para o Estado. Portanto, 51 euros para o IRS, 22 euros para a TSU e 48 euros para a TSU para a empresa. Portanto, o trabalhador, num aumento de 200 euros, vai receber apenas 127. E as pessoas começam aqui a perceber que isto, em muitos casos, não é culpa do empregador. Pessoas, para se arriscarem a criar empresas e criar riqueza para si mesmas, porque o objetivo normalmente de uma empresa é criar riqueza para as pessoas, ou se a empresa tiver stakeholders, é também ou acionistas, é criar riqueza para os acionistas. E se isso não tiver a acontecer, as pessoas, claro que não vão querer tomar risco. Por isso é que neste momento continuamos com mais de 90% das empresas em Portugal são microempresas, porque eu quero trabalhar para mim mesmo, não vou correr o risco de tentar crescer essa riqueza, porque eu sei que a cada aumento de 200 euros para um colaborador eu tenho que pagar cerca de 248. E metade vai para o Estado. Acho que aqui a percepção, uma pessoa tem que sempre colocar a percepção, se eu receber um salário mínimo em Portugal, não deixo estar melhor do que 50, 60% do mundo. Isso em si não quer dizer que é bom para o resto do mundo, mas em si deixa-nos com uma estabilidade diferente, porque tivemos, entre aspas, a sorte de viver num país desenvolvido, mas no entanto aquilo que é as nossas ambições e expectativas é melhorar a nossa qualidade de vida, e nesse aspecto há muita coisa que em Portugal é preciso ser feita. Eu só quis dar aqui um cheirinho daquilo que uma pessoa pode ter relativamente a salários em Portugal. Não é simplesmente incendiar e dizer Portugal não vale nada, não é verdade. Eu gosto muito de Portugal, vou voltar nos próximos anos para Portugal, mas acho que ter vindo para fora ajudou-me imenso, não só a nível financeiro, mas também a ter uma noção que há muita coisa a ser melhorada, e tenho a certeza que as coisas vão melhorar. Acho que uma coisa que eu posso dizer é que em todo lado que trabalhei fora de Portugal, um profissional português é sempre muito bem valorizado, mas o que eu consigo dizer é que neste momento, estando fora de Portugal, eu em termos líquidos estou a ganhar 5 vezes mais o que podia estar a ganhar em Portugal, e isto dá-me uma expectativa para aquilo que vai ser a minha vida futura muito boa. Mas eu sei que algumas pessoas vão dizer mas tu aí gastas muito mais. Eu depois faço um vídeo só sobre isso, para, se as pessoas quiserem, deixem no comentário se quiserem ver, mas se calhar dou já o spoiler, é que não é verdade de todo, e a diferença entre o que se ganha e o que se gasta é bem melhor em muitos outros países. Este não é exceção, do que Portugal. Portanto, muito obrigado por terem assistido, não deixem de colocar um gosto, e até ao próximo vídeo.